Ó, meu nome é Sebastião Borges Mundim, né? Mais conhecido como Tião. E eu ando de Harley há muitos anos, né? Alguns anos, vamos dizer assim. E a minha história com a Harley especificamente começou quando eu era menino, que eu gostava muito de pegar umas motinhas pequenininhas que tinham e ficava inventando, né? Inventando mudar roda, mudar isso, mudar aquilo. Só que a Harley era uma coisa muito difícil, porque a gente não tinha importação no Brasil, não era aberta a importação. Então eu andei muitos anos com outras motos, né? Comecei com as famosas mobiletes, e aí fui depois 125, 250, 360, 450, CBX 750, Ninja. Quando eu cheguei na Ninja, isso foi em final de 80, por aí, um amigo meu lá em Taguatinga, ele comprou umas peças de Harley, e ele falou, vou montar uma Harley, que antigamente você não tinha loja para comprar a Harley. Até existiam alguns importadores que traziam a Harley e tal, mas era uma coisa muito, muito inacessível, era muito caro. Pelo fato de não ter importação e o imposto era muito caro, né? E aí a gente começou a montar essa moto. Quando ele terminou de montar a moto, aí eu tinha feito uma viagem com o pessoal aí, e na volta eu tava com essa Ninja. E na volta eu falei, não ando mais nessa moto, eu vou morrer em cima dessa moto. Porque antigamente as motos não tinham limitador, eram carburadas e não tinha limitador. Então a velocidade era até o motor estourar. E caiu aquela ficha, eu falei, não ando mais nessa moto. E aí eu virei pra ele e falei, cara, quer trocar comigo a Harley na Ninja? Aí ele assustou, né? Falou, porque a Ninja na época valia muito mais, né? Aí eu peguei, fizemos o negócio, eu troquei com ele, né? Na época, a Harley que eu comprei era um chassi 1950 que a gente tinha, um documento, um motor flathead 1940, com o câmbio na mão ainda. Então, tipo assim, era meio que um protótipo, né? Hoje em dia o pessoal chama de customização. Antigamente era necessidade, porque como você não tinha a peça nova, a moto nova para comprar, aí você montava a moto com o que você tinha. E acabava que ficava uma moto diferente. E aí eu peguei essa moto e comecei a garimpar peças originais para ela. E aí ao longo do tempo eu fui transformando essa moto, ela foi ficando mais original e mais a minha cara. Essa moto eu tenho até hoje, né? E isso aí foi o quê? Começo de 90, por aí. E de lá pra cá eu só andei de Harley. Aí fui, comprei outras motos, tive outras motos, rodei. E basicamente é isso. Só andei. Ó, essa loja aqui, eu encaro essa loja como minha casa. Por quê? Essa loja só abriu em 2012, aqui em Brasília. Quando o Collor entrou no governo, que ele abriu a importação, as marcas importadas começaram a vir para o Brasil. E a Harley, quando veio para o Brasil, ela veio primeiro para Curitiba. Então, a gente ficava doido, né? Ia lá em Curitiba, olhava e tal. Antes disso, eu nunca tinha entrado na loja da Harley. Primeira vez que eu entrei numa loja da Harley foi uma vez que eu fui visitar minha cunhada em Londres, que eu falei, cara, eu tenho que conhecer uma loja da Harley. Eu nunca vi uma loja, não sei como é que é, só vi em filme, só vi, né, em propaganda e tal. E nessa época eu tinha uma Harley 68, um Punchovel. E eu peguei e consegui chegar numa loja. Eu achei até engraçado, porque na época que eu cheguei na loja, lá na loja, tinham várias motos novas, assim, né, que eu achei máximo, né, que aqui ainda não tinha. E tinha uma moto parecida com a minha, rodando assim num queijinho, né, parecendo, sei lá, rodando lá assim, exposta. E eu falei pro vendedor, pô, eu tenho uma dessa no Brasil. Aí ele falou assim, você tem uma dessa? Eu falei, tenho, é a moto que eu ando, é a moto que eu tenho pra rodar, né. Aí ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí eu perguntei pra ele, pô, quanto é que tá valendo uma moto dessa aqui? Aí ele pegou, apontou para as motos novas, zero assim, e falou, ó, como uma moto dessa daqui, você compra umas 4 dessas. Isso naquela época, né? Aí eu fiquei
né? Que aqui não tinha valor. Aqui em Brasília, no Brasil de uma forma geral, a Harley era uma moto que ainda não era tão assim, não era fácil de você andar. Porque a Harley antigamente, você tinha que entender da mecânica da Harley para poder andar. Porque você não tinha mecânico, não tinha oficina, não tinha como andar. Então, tipo assim, a gente gostava da mecânica. Eu particularmente gosto da mecânica do motor da Harley. Então a gente tinha que entender da moto, montar a sua moto para poder rodar. Ou depender de alguns mecânicos, poucos que tinha no Brasil. Né? Que em Brasília praticamente não tinha. Tava todo mundo aprendendo junto. E aí foi o primeiro contato que eu tive com a loja. E durante o tempo, né, Brasília foi uma das últimas cidades a ter a concessionária. Primeiro foi Curitiba, depois São Paulo, depois BH, né, Goiânia, que é aqui pertinho. E depois de Goiânia, o Grupo Jorlan abriu aqui. E eu conheço o Luiz, o João, eles começaram a Harley aqui, então desde a pedra fundamental que eu conheço o pessoal daqui de Brasília. Entendeu? Então pra mim é muito legal isso daqui. Porque pra mim é uma extensão de um sonho que eu tinha, né? Eu gosto da marca, eu gosto não sei, do que ela proporciona, é diferente, entendeu? É diferente você ter uma Honda, é diferente você ter uma Kawasaki, até uma Ferrari, sei lá. A Harley é uma marca que, tipo assim, você não tem só uma moto, você tem um grupo, você compra uma moto, mas você ganha amigos, você ganha pessoas que você conhece ao longo, né, do trajeto, né, o seu com a marca. Então é difícil de explicar. A gente chama antigamente, né, a gente chamava de vírus HD. Quando você pega o vírus HD aí, entendeu? Eu gosto de andar aqui dentro, eu gosto de explorar as nossas estradas, adoro ir pro Nordeste, adoro. O pessoal fala que é muito difícil, que o asfalto não é muito bom. Já, várias vezes, de moto, várias vezes. Entendeu? Eu já fui, assim, o mais longe do Nordeste que eu cheguei foi depois de Fortaleza. Então, tipo assim, já fui várias vezes pro Nordeste. Eu gosto. Pro Sul, aqui embaixo, nem se fala, né? São Paulo, Curitiba, a parte do Sul aí, direto, tipo assim, pra mim, Curitiba é ir tomar um café. Entendeu? Você vai num dia, volta no outro. Mas é quando eu vou sozinho, né? Quando você vai em grupo é diferente, né? É uma viagem diferente, é uma viagem mais... Tem que ser uma coisa mais assim, mais pensada. Uma coisa mais assim... Porque vão pessoas que às vezes não têm a mesma experiência, as motos são diferentes, não tem a mesma autonomia, né? Então é uma coisa mais pensada. Ande, tem que andar. Você só vai aprender andando, entendeu? É como eu falo, ninguém nasceu sabendo fazer nada, inclusive andar de moto. Então, a experiência que uma pessoa tem é diferente da que a outra pessoa tem. E a experiência só vem andando, só passando pelas situações, só enfrentando chuva, enfrentando estrada ruim, enfrentando tudo que uma estrada fornece para você, né? Que é uma coisa muito rica, né? Você aprende muito, 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 muito. E também tem aquelas pessoas que gostam de ter a moto para botar na sala, para, sei lá, para ir na padaria, voltar. Que isso aí é de cada um. Você não dá para você ficar, entendeu? Malhando um ou outro porque o cara faz isso ou faz aquilo, ou colocando o outro lá nas alturas porque ele conseguiu ir não sei aonde. Isso é experiência própria, cada um tem a sua. Entendeu? Não tem... Acho que não tem muito isso, não.